Atos capítulo 9. A conversão de Saulo vai acontecer agora. E a igreja só cresce. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Essa seita que ele dizia eram as células onde os discípulos se reuniam. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você percebeu, amado ouvinte, que quem persegue ao servo de Jesus está perseguindo o próprio Jesus? Se você está sendo perseguido, saiba que quem está sendo perseguido é o seu mestre, o seu Senhor, e ele vai entrar com providência. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O Senhor Jesus é o dono da igreja e ele dá ordem, oh glória! E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está lá orando. E numa visão que ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, eu estou com medo, Senhor. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou em casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome? Para que isso veio? Para levar presos os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco,
provando que aquele era realmente o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lídia. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou e foi. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor por causa disso. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor por causa desse testemunho. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Este é o capítulo 9 de Atos. E glória a Deus, porque a gente está estudando o povo judeu, a igreja e as festas. Estamos vendo os acontecimentos dentro da igreja. E para estudar tudo isso, não podemos ir em outro livro a não ser a Bíblia Sagrada, o livro de Atos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima parte. Esta parte é a 14ª parte.